Graça, sabedoria e paz, povo de Deus. Muito bom estar com vocês aqui essa noite. Queridos, eu sou chorão. Eu preciso confessar para os irmãos que eu sou chorão. Essa história de que homem não chora, eu não sei se aplica de verdade, porque eu choro, irmão. Já chorei hoje, estou querendo chorar agora, mas eu não vou chorar. Final de ano para mim, o Natal para mim, Deus abençoe, profeta. Pensa num homem que tem, esse aqui é o segundo homem que tem a barba mais bonita da igreja, que a primeira é a minha, a segunda é tua, a terceira do meu brother lá, ó. É benção. Irmãos, final de ano eu não sei se é porque eu sou do comercial, a vida inteira fui comercial. É meio que eu fecho para balança, sabe? Eu fico, mesmo sem querer, eu faço muita reflexão sobre tudo o que Deus tem feito. Você já parou para pensar o que Deus fez na sua história esse ano? Já parou para agradecer a Deus por tudo que Ele fez esse ano? Eu sou uma pessoa muito grata a Deus. Minha esposa hoje não veio porque meu filho, não sei porquê, acho que mudou o tempo rápido demais. Ele acabou de sair de uma dengue, então ele está meio fraquinho. E ele ficou meio febril. Aí ela deu um remedinho para ele, ele dormiu um pouquinho antes da gente sair para cá. Aí ela falou, é melhor eu ficar com ele aqui, porque vai dormir o culto todo mesmo. Então dorme em casa, não pega sereno, chuva, nada. E ela ficou. Já que ela não está aqui, eu posso falar, porque se ela estivesse aqui, ela não gosta que eu falo. Mas irmão, se minha vida fosse um filme, a Nádia sem dúvida seria o efeito especial. Depois vocês contam para ela isso daí. E eu tirei o dia hoje para refletir sobre aquela família que Deus me deu. Sobre esta família que Deus me deu. Sobre toda a minha trajetória este ano. E eu confesso para os irmãos que eu tinha uma palavra projetada em cima de Hellbot. Mas ali, sentada ali, foi tudo mudado. E ela vai ficar para um outro dia. Porque quem conduz tudo é o Espírito Santo de Deus. E ele me conduziu a um pensamento. Eu não sei você, mas ontem, dia 24, uma das desvantagens de quem é comercial é que não existe data para nós. Eu estava trabalhando. E enquanto eu vi muita gente correndo atrás de frutas e aquilo, eu trabalhando. E o Espírito Santo de Deus me fez pensar sobre véspera. Diga comigo, véspera. Véspera é algo extraordinário. Véspera é algo diferente de tudo o que vivemos. Véspera para cada pessoa tem um sentido. Véspera para cada um de nós tem um significado. Véspera para algumas pessoas demanda muita ansiedade. Vésperas para outras pessoas é tranquilidade absoluta. Véspera é véspera. Eu estou vivendo uma grande véspera. Eu estou vivendo a véspera de um cumprimento de promessa de Deus. Eu estou vivendo a véspera de que amanhã parte da minha família está chegando. E estamos vivendo praticamente as portas das vésperas de final de ano, de troca de ano. Um ano que para mim foi marcante. Um ano onde eu vi... Eu sou compositor, irmão. E eu escrevo muitos louvores, muita crônica. E não posto nada, eu não sou desses que posta nada. Inclusive eu comecei a fazer
uma canção após sentir na pele algo que eu nunca acreditei que fosse possível, uma crise de ansiedade. Eu sou daqueles que talvez Deus me fez viver algumas coisas para poder ser um pouco mais, pastor, a palavra é compassivo, amoroso, é isso? Porque eu sou daqueles assim, pastor, se alguém chegasse em mim e falasse assim, irmão, estou com um problema muito sério, eu estou com isso, com aquilo, irmão, eu já batia nas costas do camarada e falava assim, irmão, alegra o teu coração, Deus vai fazer vitória, rapaz. E acabou, irmão. Para mim era assim. Mas ao viver algumas coisas na pele, eu descobri que nós somos seres humanos normais, que nós não somos super-homens, e que no embate de muitas lutas que passamos, na véspera de muita coisa, podemos sofrer uma descarga emocional diferenciada, viver na pele um espinho, algo difícil de digerir. Eu estava na fila do supermercado chamado Extra, e eu ia sacar um dinheiro no caixa eletrônico. E tinha umas 5 pessoas na minha frente, eu estava normal, irmão. Para mim foi um tratamento de Deus. Os médicos podem chamar do que quiser. Para mim é tratamento de Deus. Eu tive a sensação que o ar estava fraco. Eu comecei a respirar e eu não sentia que os meus pulmões estavam enchendo com a mesma força. E de repente tinha 5 pessoas na minha frente e a cabeça daquelas pessoas começaram a crescer. E foi inchando, inchando, e eu olhando aquilo a olho nu, falei, estou tendo alguma visão, não é possível. E eu senti que minha boca secou, minhas mãos começaram a tremer. E eu me lembro que só deu tempo de olhar para uma pessoa e a sensação que eu tinha é que ela me incomodava. O nariz dela era enorme. E eu senti que ela estava roubando todo o ar ao meu redor. Parece engraçado, mas acredite, não foi. E de repente, eu acordei, eu estava sentado, encostado no caixa do supermercado. 2 senhoras me abanavam. E eu acordei. E olhei para eles e eles, calma moço, você desmaiou. E eu disse, eu não. Ela disse, você desmaiou. E eu falei para ela, eu não. Ela, você está fazendo o que aí então? Falei, verdade, né? Aí eu quis levantar e eles, não, fica tranquilo, o SAMU já está vindo. Eu falei, que mano é SAMU? Meu carro está ali, ó. Aí ela, não, mas você ficou branco e você empurrou a gente e você caiu. Eu falei, eu? Ela é. E eu comecei a sentir um desespero de novo. E eu ouvi a voz da minha mãe, que sempre anda dentro de casa cantando, acalma o meu coração, acalma o meu coração. Irmão, eu comecei a cantar. E as pessoas, gente, ele está delirando. E eu fui cantando e fui me escorando e levantei e tirei todo mundo da minha frente e saí cantando. E eu lembro que eu entrei no carro, eu engatei a marcha e eu acelerei para minha casa. E quando eu cheguei, sem falar nada para os meus pais, eu entrei, meu pai bateu os olhos em mim, fechou a porta da cozinha e disse, vem cá filho, me deu um abraço. Minha mãe me abraçou. E eles não perguntaram nada e começaram a orar. Eu senti um calor enorme dentro de mim. E nunca mais passei por isso de novo. Mas isso me fez enxergar que o ser humano, de vez em quando ele vai lhe deparar com alguma luta, com alguma batalha, com alguma véspera. E para cada um ela vai ter um peso. E ontem trabalhando, na véspera de Natal,
o Espírito Santo de Deus me fez refletir. E hoje, sentado ali, irmão, eu estou seco para falar de Hellbot, mas o Espírito Santo de Deus me incomodou. Talvez você até se assuste com o que eu vou ler, mas eu quero te convidar em nome de Jesus a abrir a sua Bíblia. Você que trouxe 1 Coríntios, capítulo de número 11. Eu quero ler apenas o versículo 23 e 24. E diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, na rassuri bicalamai, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. O texto que nós acabamos de ler, ele começa a abertura do versículo com um dos temas mais dolorosos, na minha ótica, que o ser humano pode enfrentar, além da separação de corpos, que é a morte, é a traição. A dor de ser traído, ela é aguda, ela agride até o mais resistente homem, a mais forte mulher. Ela é capaz de desmontar toda uma estrutura. Ela atinge a base, ela agride, ela machuca. E pior do que ser traído, é ser um traidor. Porque se você observar na Bíblia Sagrada, todas as vezes que ela nos conta a história de alguém que foi traído, busque saber o final de quem foi o traidor. Ele vai ser infinitamente pior do que quem sofreu a dor de ser traído. Eu peço a Deus que nesta noite Ele eleve o rio da graça, e que Ele te proteja de ser traído, que Ele te livre de ser traído. Mas mais do que te livrar de ser traído, eu peço que Ele eleve o rio da graça para que você nunca seja um traidor, para que você nunca seja o que trai, o que atinge, o que fere. Vai procurar saber a história de Judas, vai procurar saber a história daqueles que traíram, e você vai ver que o final é doloroso. A Bíblia está nos dizendo que Jesus, no ato de Santa Ceia, Ele dizendo, na noite em que foi traído, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão, e Ele deu graças. Ele não buscou justiça com as próprias mãos, Ele não buscou machucar quem o traiu. Mas a Bíblia nos diz que na noite em que Ele foi traído, se você não sabe, irmão, esta noite era uma noite que antecedia o maior plano de redenção da humanidade. Esta noite, aqueles que estavam em volta da mesa não sabiam, mas Jesus estava vivendo as vésperas de uma grande exaltação dos céus. Jesus estava prestes a ser levado à morte de cruz, mas a ressurreição por Cristo, por Deus o nosso Pai, era a véspera. O inferno não sabia, o inferno estava simplesmente querendo agredir, querendo trair, querendo ferir, mas aquela noite, Jesus estava vivendo a véspera do maior plano de redenção da humanidade, o plano que coloca em liberdade a minha e a sua vida, e que nos dá o direito de sermos filhos de Deus. Jesus Cristo,
nesse exato momento, vive na pele uma das dores mais agressivas que temos. Esse ano eu fui convidado. Que o sangue de Jesus tenha poder, que você nunca receba um convite como esse, para fazer parte de um motim de traição. E eu disse não. Ontem minha esposa me mandou um áudio, irmão. Posso pôr o áudio aqui, pastor? Hoje eu estou diferente, viu, irmão? Vocês me desculpam. Mas é engraçado. Preciso colocar para vocês verem. Ontem ela me mandou um áudio. E foi tão engraçado. Olha só, irmão. Não sei se vai sair aí. Homem do céu, não sei se eu tô feliz ou se eu tô triste. Eu andando na rua, aí eu tô de bicicleta, né? Aí tava vindo uma moça, aí ela deixou cair dinheiro. Meu Deus, quase R$200. Vocês não estão entendendo. Ela me mandou um áudio. Homem do céu. Não sei se eu estou triste ou se eu estou feliz. Porque eu estava andando na rua. E quando eu parei para atravessar a rua, passou um carro e na minha frente caiu uma coisa do bolso de uma mulher. E foi espontâneo. Eu disse, moça, caiu. Quando eu fui falar, o que caiu era um bolo de dinheiro. Eu disse, caiu um dinheiro da senhora. E aquela mulher me agradeceu demais. Ela começou a chorar. E ela pegou aquele dinheiro. E eu vi ela pegando e ela tremia tanto que ela puxou um pouco do dinheiro, caiu mais um pouco e ela vai contando no áudio. E eu comecei a pensar, e ela me chama de Del, e eu comecei a pensar, poxa Jesus, só um bolinho desse daí que caiu de novo ia me ajudar bastante. Aí ela, mas no final eu fiquei feliz, porque eu acho que minha índole é boa. E eu disse para ela no áudio seguinte, parabéns. Cada dia eu me apaixono mais por você, porque é isso que eu espero de você. Nosso filho estava junto, estava, eu falei, você acabou de dar um grande exemplo para ele. Você não sabe o que essa mulher podia enfrentar ao perder esse dinheiro. Você não sabe se você salvou ou não o Natal dela, o final de ano dela. Mas que Deus te abençoe. Até aqui nos ajudou o Senhor. E nós celebramos esse momento que ela enfrentou. E eu gostei da sinceridade dela. Ela não sabia se estava feliz ou triste. E no final ela fica feliz. Ela teve um momento de tomar uma decisão. Ela teve um momento de tomar uma atitude. E eu sentado ali hoje, agora, eu fiquei pensando, Deus, o que eu vou falar? Nós estamos num momento de véspera, de transição, de governo, de ano, de tudo. E o Espírito Santo me disse, Jesus também passou por isso. Só que na noite em que ele passou por isso, ninguém sabia, mas no dia seguinte, ele ia ser grandemente exaltado. Não há um problema quando nós entramos na véspera. O problema é que tem muita gente que entra na véspera e não sai da véspera. Entra na véspera, mas não vence a véspera. Vai tudo muito bem até a véspera se apresentar. E quando véspera chega para ele, ele desanima, ele morre, ele paralisa. Véspera para cada um é um desafio. Véspera para cada um é algo sobrenatural. Na noite que foi traído, Jesus, no dia seguinte, seria extremamente honrado. E eu comecei a pensar sobre a véspera de alguns homens de Deus, pastor, na Bíblia. E Deus encheu meu coração com atitudes para sobrevivermos à véspera. Quem quer receber essa palavra em nome de Jesus? Irmão, atitudes para sobrevivermos à véspera. A Bíblia vai nos contar sobre
Naamã, no livro de 2 Reis. E era Naamã chefe do exército da Síria, vírgula, um homem de muito prestígio perante o seu senhor, porém era leproso. Ele era chefe, comandante do exército da Síria, um patente alta, um homem que fardado aonde andava, as pessoas prestavam a ele continência. Mas na intimidade dele, dentro da sua casa, no lugar particular, ao tirar aquela capa, aquela veste, aquela farda, ele era podre, leproso. Quem você é no lugar de intimidade? Quem você é quando ninguém te vê? Quem você é quando você tira a capa, quando você tira a farda? Ele era podre. Mas ele tinha dentro dele o desejo de se tornar limpo, sã, curado. E a Bíblia vai nos dizer que uma menina, sendo escrava, prisioneira, dentro da casa dele, ou seja, isso dá até uma outra pregação, uma moça que foi levada prisioneira para dentro da casa de Naamã. Ela estava lá contra a vontade dela. Ela tinha sido arrancada da família dela. Mas não é porque ela estava num lugar que não era satisfatório para ela, que ela simplesmente desistiu de ser boa. Não desista de ser bênção. Não desista de ser alguém bom. Ainda que o mundo ande para um rumo totalmente desconhecido, luz do mundo e sal da terra. Você veio para mudar uma geração, para impactar a vida. Eu cheguei dentro da minha casa e eu abracei minha esposa e eu disse: fique em paz. Não desista de ser boa. Não desista de fazer o bem. Você é luz do mundo e sal da terra. Ela mesmo sendo cativa naquela casa, ela vê aquele homem podre e diz: olha, tem um homem lá na minha cidade, que se você procurar ele, ele vai abençoar você, ele vai tirar esse problema de você, ele vai te deixar curado. E ele vai até aquele homem. E quando ele chega lá com toda a sua imponência, você conhece a história, ele nem recebido foi. É mandado um recado: aí fala para esse camarada aí se lavar lá no Rio Jordão 7 vezes, e a carne dele vai ficar purificada. Eu não conheço um rio sujo aqui, pastor. Tem algum? Esse aí do ladinho. Esse riozinho aí do lado, irmão. Lá em São Paulo seria o rio Tietê. O que esse profeta simplesmente disse foi: manda ele pular nesse riozinho aí do lado 7 vezes, que ele vai ficar curado. Naamã foi colocado na véspera. A véspera da cura de Naamã exige uma postura. E Deus me disse: a primeira coisa, Israel, sentada aí, irmão, agora aí, ó. Deus falou: a primeira coisa, Israel, que você precisa para vencer a véspera é obediência. Se você pode, irmão, vou fazer só uma vez, pastor. Fala para quem está perto de você: você precisa da obediência. Obediência. Naamã, quando recebeu aquela ordem para vencer a véspera, era simplesmente mais um passo para ser curado. Talvez você está aí sentado, irmão, e tem só mais uma coisa que Deus está querendo para virar a tua história. Talvez tem gente que hoje Deus falou para ele assim: ó, se você estiver lá no culto, eu vou virar a tua história. E já tem 7, 8 Natal que é sempre a mesma coisa, mas ele não vem cumprir a véspera que Deus quer. Não estou dizendo que é errado quem não está aqui, irmão. Só Deus sabe os motivos. E ninguém sabe se estão lá cultuando onde estão sendo luz e sal.
Mas eu estou dizendo que às vezes a véspera vai nos pedir algo que é doloroso. A véspera vai nos obrigar a ser obediente. Oséias, ele recebe uma ordem de Deus, e Deus diz: Oséias, vai lá no prostíbulo, escolhe uma moça, o nome dela é Gomer, ela é uma prostituta lá, toma ela para você, limpa ela, dá banho, dá uma casa, cuida dela, restaura a dignidade dela e toma ela para ser sua esposa. Ordem de Deus. Ordem é ordem, e ordem foi feita para ser cumprida. Aí ele vai, obedece a Deus, talvez engolindo seco, toma aquela moça, casa com ela, dá dignidade e respeito, constrói uma história. E a Bíblia diz que num dia de manhã, talvez à tarde, eu não sei, ela sentiu saudade dos amores antigos, saudade da gandaia, da balada, do rolê. E a Bíblia diz que ela volta a fazer aquilo que ela fazia antes. Abandona a casa, abandona a dignidade, abandona o nome, abandona o homem, abandona a história e volta para a sujeira. E ele está dentro da sua casa, talvez entristecido, talvez angustiado. E aí vem uma nova ordem de Deus: Oséias, sabe aquela mulher que tu casou? Sei. Ela foi pega como escrava agora, e ela vai ser vendida lá na praça. Volta lá e dá o maior lance. Junta a tua riqueza, tudo que você tem, dá o lance mais caro e compra ela de volta. Traz para casa, cuida dela, restaura ela. Ordem. Tu obedeceria uma ordem dessa, irmão? Ordem é ordem. A primeira coisa que nós precisamos para passar a véspera é obedecer. Naamã, quando recebe a ordem do profeta, vai e lava-te 7 vezes, ele fica indignado e fala: eu não vou. E aí Deus vai nos apresentar a segunda coisa que nós precisamos para sobreviver à véspera. E eu vou falar sem medo nenhum, porque hoje só está aqui quem Deus selecionou. Não é qualquer pessoa que pode estar do teu lado no momento da véspera da tua vitória. Não é qualquer pessoa que pode te dar conselho quando você está na véspera. Porque o que vem de lá, irmão, pode estragar todo o projeto de Deus na sua vida. E ele diz: eu não vou. Que absurdo é esse? Eu venho aqui falar com esse profeta, eu trouxe presente para ele tudo, e ele nem me recebeu. Ele manda um recado para mim. E aí os soldados que estão perto esperam um momentinho de falar e fala: meu senhor, pois não, deixa eu te falar uma coisa. Se esse profeta te pedisse uma coisa mais difícil, o senhor não faria? Eu faria. Então o que ele pediu foi tão simples, por que você não faz? Uma pessoa que estava ao lado dele fez ele ter a consciência de que, opa, é melhor eu obedecer. Eu estou na véspera. Talvez Deus me colocou aqui para ser essa pessoa hoje na sua história. Obedeça. Não saia da tua posição. Nahai Choribicalamas. Não saia da sua posição. Ele simplesmente obedece, pula uma vez, e ele sai de lá, e o que acontece? Ele era leproso, e agora ele é um leproso molhado. Ele pula a segunda, ele era um leproso molhado, agora ele é um leproso encharcado. Pula a terceira, talvez aí ele vem voltando para a margem daquele rio sujo, e ele disputa nado com o rato, para ver quem chega primeiro. Ele sai de lá, na quarta vez talvez o pé dele enrosca em um pneu no fundo do rio. Na quinta vez, ele fala: não, agora eu vou dar uma olhada que eu acho que vai melhorar alguma coisinha. Ele pula e nada acontece. Véspera é momento de esperar e continuar esperando.
Véspera é momento de esperar e continuar esperando. O que determina a minha vitória na véspera é minha obediência ao momento da véspera. Ele pula a sexta vez, e quando ele sai talvez com um fôlego de esperança, agora pelo menos o dedinho vai estar curado. Ele olha o dedinho e ele está sujo, molhado, e com uma rabiola de pipa presa. É rabiola aqui que chama? Aí ele talvez joga a toalha e fala: eu não vou pular mais, chega. E alguém do lado dele fala: meu senhor, é a véspera, só falta um. Pula. E a Bíblia diz que ele salta. E quando ele vem nadando, ele sai para fora daquele rio sujo. E a Bíblia diz que a pele dele ficou como a de uma criança. Irmão, ô coisa gostosa é abraçar meu moleque quando ele sai do banho. Eu mordo ele, eu agarro ele, porque eu nunca vi uma pele tão gostosa como aquela. A Bíblia diz que a pele do camarada ficou como de uma criança, simplesmente porque ele venceu e foi aprovado na véspera. Bata no seu peito e diga: eu vou vencer a véspera. Eu fico pensando na véspera de Abraão, quando Deus se apresenta para Abraão e diz: Abraão, eu quero o teu filho. Ordem. Mas a ordem vem seguida de uma grande exaltação e me coloca na véspera. Eu quero seu filho Isaque. Talvez se fosse Ismael seria mais fácil, mas Isaque era o da promessa, o carinhosinho, o amoroso. Mas ordem é ordem. Eu fico imaginando a véspera de Abraão. Se Isaque fosse igual a mim, 5 horas da tarde, Abraão tem que ir lá na rua igual meu pai ia. Ei, tira esse pipa do alto, rapaz. Sua mãe está te esperando, bora tomar banho, jantar, dormir, amanhã tem escola. Era assim. Isaque é uma criança. Isaque talvez estava brincando, inocente, sem imaginar nada do que estava acontecendo. Mas no coração do pai, o pai sabia: amanhã eu vou entregar meu filho. Eu vou sacrificar o meu filho a Deus. A véspera vai me colocar de confronto comigo mesmo. A véspera vai me fazer viver na pele uma sensação que só você e Deus vai saber. Talvez eu imagino Isaque tomando banho e Abraão dentro de casa: Deus, é isso mesmo? E Deus respondia: eu quero ele. E Isaque no banheiro: glória, glória, aleluia, glória, glória. E ele lá do lado de fora: Deus, mas meu filho está cantando, Deus. Está tão bonitinho lá, Deus, mas eu quero ele. A véspera é momento de ter fé. A véspera é momento de não retroceder. A véspera é momento de simplesmente obedecer. A Bíblia diz que pela madrugada, eu acho que Abraão não conseguiu dormir muito bem. Lê lá depois, de madrugada ele levanta Isaque, ó, bora sacrificar, filho. Cata o menino, coloca na mochilinha dele a lenha, o cutelo, coloca nas costas dele, ele, opa, todo feliz porque vai ajudar o pai. Esses dias eu levei meu filho para o trabalho. Irmão, pensa no menino que ficou alegre, pastor. Eu carregando o colchão pesado, irmão. É lógico que ele não carregou nada, mas ele colocava a mãozinha: mamãe, tô ajudando o papai. E me atrapalhando, irmão, de verdade, porque eu querendo levar depressa e tendo que ir no passo dele. Mas a alegria de ver ele comigo lá foi maior. A gente é bobo mesmo, né? Devia ter levado depressa, doeu a coluna depois. Mas ele estava feliz, porque estava com o pai. Isaque saiu talvez feliz, pastor Israel, porque estava com o pai. E ele vai feliz, irmão, tranquilo. Pastor Israel, seu nome é bonito, viu, varão? Ele vai tranquilo, feliz com o pai.
Mas mal sabe ele que ele é o sacrifício. No meio do caminho, criança inocente, eu acho que indo para o monte, ele fala: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, só não estou vendo o cordeiro, pai. Cadê o cordeiro? Uau, Deus acabou de me falar. A véspera é momento de saber que da sua boca tem que sair resposta de fé. Véspera é o momento que da sua boca tem que sair palavras proféticas. Véspera é o momento que quando você não vê, você fala pela fé. Você profetiza sem ver. Você profetiza pela fé daquilo que você acredita que vai acontecer. E ele responde: filho, o cordeiro para si, Deus proverá. E ele segue. Ele chega num determinado momento, irmão, que eu acho que ele não aguentava mais. Os funcionários dele junto com ele, ele fala: ó, vocês ficam por aqui. Eu vou sozinho agora com meu filho. E havendo adorado, tornaremos a voltar. E ele cata Isaac e ele sobe, vivendo a véspera na trilha da obediência. E ele sobe. Eu acho que ele no meio do caminho foi parando várias vezes. E aí, filho, como é que está seu dia? O que você está achando? Me conta, filho, está gostoso? O filho não entendendo nada. De 5 em 5 passos ele falava: me dá um abraço, filho. Dá um abraço no filho. Irmão, um dia eu lembro que semana passada, deixa eu acelerar, né, pastor? Semana passada, foi semana passada? Eu sou ruim de data, irmão, me perdoa. Mas esses dias meu filho pegou dengue. E eu me lembro que uns dias antes eu estava vivendo no comércio a semana da Black Friday. E isso me cansa, irmão, porque pensa num povo que diz que não tem dinheiro, mas na Black Friday parece formigueiro dentro das lojas. E a gente atendendo 2, 3 de uma vez, só um minutinho, já volta aí. Então eu chegava em casa, irmão, derribado. E o meu filho já tem um costume, eu chego em casa e ele: papai, senta aqui, é no chão. Vai me mostrar o Hot Wheels de sempre. E aí eu tenho que ficar ali uns 15, 20 minutinhos, até eu conseguir distraí-lo para tomar um banho. E ele me escala todinho, sobe em mim. Eu sou tão magrinho, irmão, sinto uma dor terrível e ele vai subindo em mim. Tá vendo como Deus é fiel? Ninguém riu que eu sou magrinho, pastor. Estou sentindo que eu emagreci. É glória. E aquilo um dia me encheu, irmão. Oh, Deus, me perdoa. E quando eu cheguei em casa, ele veio correndo e eu disse: hoje não. Hoje o pai está cansado. Fica aí no seu canto, deixa eu tomar meu banho, depois a gente conversa, depois a gente brinca, depois a gente vê. E quando ele pegou dengue, irmão, que eu cheguei em casa, eu vi ele molinho no sofá, tudo o que eu queria é que ele corresse ao meu encontro, e escalasse a mim, me perturbasse. E ele não tinha força para nada. E ele só sabia dizer: papai, dói tudo. E aí Deus falou comigo: tá vendo? O que você queria hoje? Eu disse: Deus, eu queria ele bem. Eu queria ele correndo em cima de mim. Deus falou comigo: então nunca mais, mesmo com a luta que você enfrentar, chegue em casa daquele jeito que você chegou. Irmão, eu posso estar cansado. Eu já cheguei a parar do lado de fora da porta da minha casa, pastor. E antes de abrir, porque eu subo uma escada grande, irmão, e eu magrinho desse jeito, só o sangue. Antes de abrir eu respirei. E eu já escutava ele: mamãe, o papai deve estar chegando, o carro está lá fora. E eu abri. Yeah! E aquilo encheu meu coração de alegria, porque eu me preparei na véspera de abrir a porta.
para estar com minha família, para estar com meu filho. Irmão, simplesmente, ele sobe com o filho. E ao chegar lá, já vou encerrar. Ao chegar lá em cima, o filho começa a perceber: eu cheguei aqui, pai, eu já vi a lenha, eu já vi o cutelo, mas eu não achei o cordeiro. Então significa que o sacrifício, se só tem eu e você que vai fazer, o sacrifício sou eu. Eu acho que naquele momento o mundo de Abraão desmoronou. Até o homem mais resistente tremeu na base. Ele pega o filho, irmão, monta o altar, prepara todo o altar, coloca o filho deitado sobre o altar, e os céus te observam na véspera. O céu te observa na véspera. O céu quer saber até onde vai a tua fidelidade. Nosso irmão, profeta Adonai, falou sobre a fidelidade e o voto que ele fez. E a Bíblia diz: é melhor não votar do que votar e não cumprir. E ele cumpriu. E Deus observou a fidelidade. Aquilo não tinha como, irmão Adonai, passar batido. Se tu falasse assim: ó Deus, eu quero que a pessoa passe na frente da minha casa e cante: eu te busco, te procuro, ó Deus, 3 vezes, e me diga que quer comprar, Deus ia fazer acontecer, porque Deus respeita a fidelidade. Foi do jeitinho que ele pediu para Deus, aconteceu, porque Deus respeita a fidelidade. Quando Abraão coloca o filho, irmão, entregar o próprio filho é terrível, é doloroso, mas ele fez em prol de uma obediência a Deus. A Bíblia diz que quando ele levanta o cutelo para imolar o filho, parece que eu sinto a voz de Deus vindo: Abraão. O monte treme, Abraão para, o braço dele é travado por um anjo, e Deus fala: muito obrigado, Abraão, eu vi que você é obediente na véspera. E Deus abençoa a história e a vida de Abraão, a descendência de Abraão. Abraão tira Isaac de lá, abraça Isaac, e quando ele abraça Isaac, eu acho que ele escutou: mé. Carneiro faz mé, pastor? Eu também não sei, mas vamos falar que faz. Mé. Ele olhou: pai, você ouviu esse barulho? Se a gente vê sacrificar, tem que ter sacrifício. Ao olhar e observar, eles encontraram um cordeiro imaculado, amarrado, só esperando para ser sacrificado. Quem colocou o cordeiro lá, irmão? Deus. Sabe o que Deus falou no meu coração aqui sentado? É que aquele que for fiel na véspera, aquele que for obediente até o final, receberá a coroa da vida eterna. Ei, essa coroa não vai precisar você ficar guardando dinheiro para pagar ela, não. O que Deus espera de nós é simplesmente obediência e fidelidade na véspera. O recurso vai vir das mãos de Deus. Aquele carneiro foi preparado por Deus para estar lá daquele jeito, para ser sacrificado. Não podia ser qualquer coisinha suja, moribundo, doente, não, irmão. Deus nem aceitava uma oferta como essa. Tinha que ser coisa boa. E para ser bom tinha que estar hidratado. Então quem hidratou? Deus.
Quem alimentou? Deus. Foi cuidado por Deus, amarrado lá por Deus, colocado no lugar por Deus, hidratado por Deus, entregue para Deus e recebido por Deus. O que você está querendo dizer, Israel? Eu vou te explicar. Abraão não gastou nada. Abraão não precisou colocar a mão no bolso, simplesmente foi fiel. E a fidelidade de Deus, a fidelidade a Deus, fez Deus preparar para ele o recurso, tudo, a oferta. Ele simplesmente pegou de Deus e devolveu para Deus. É assim que Deus vai fazer na sua vida em 2023. É assim que Deus vai fazer na sua história em 2023. O inferno não sabia, mas na noite em que Jesus sofre na pele uma dor terrível, no próximo dia, a grande exaltação de Deus chegou. Talvez você está sentado aqui, e não é porque você não tinha para onde ir, não é porque na tua casa não sobrou aquele tecão de peru, não é isso, é porque você quis estar aqui. E talvez você está sentado aqui pensando: poxa Deus, no dia tal, na data tal, o Senhor falou de cima do altar que esse ano seria um ano diferente para mim, e que ia acontecer isso, aquilo, e agora eu estou nessa onda do Hellbot, e cadê o meu Hellbot? Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida: o ano ainda não acabou. Deus não precisa de um século para fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. Deus não precisa, e o louvor já pode se preparar, irmão. Deus não precisa de algo, de um tempo absurdo para fazer uma mudança extraordinária na sua história. Deus é Deus. O Senhor é. Pastor, ministrou muito forte isso. Eu estou com cada palavra daqui, gente. Eu vou te falar uma coisa. Aqui tem mais de Deus. Eu estou muito feliz de estar nessa casa. Eu estou muito feliz pelo que tenho vivido neste lugar. E tenho percebido o mais de Deus aqui. Ordem foi feita para ser cumprida. Vença a véspera. Persevere na véspera. Obedeça na véspera. Tenha respostas de fé na véspera. Entregue para Deus palavras proféticas na véspera. E certamente quando você levantar... Abraão levantou um cutelo, mas eu acredito que nos céus aquilo era uma credencial, aonde o céu escaneou aquele cutelo e disse: epa, fiel na véspera, levou até o final, cumpriu o que eu pedi, vitória para ele. O que queres que eu te faça? É o que ele ouve, é o que você vai ouvir. Que você permaneça fiel, ainda que 2022 você tenha recebido promessas, palavras, e ela ainda não se concretizou na sua vida. Fique fiel. Deus deu um prazo para o irmão Ricardo. Irmão Ricardo, permaneça fiel. Ainda que você não saiba como vai se tornar o maior, Deus é quem vai cuidar de todas as coisas. Permaneça fiel. A Bíblia diz: ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Talvez o que você tem hoje é só um negócio. Talvez o que você tem hoje é uma pequena loja, um pequeno espaço, é só uma sala comercial, eu não sei. Mas permaneça fiel e Deus vai te colocar sobre o muito. Talvez você não tenha nada, só a vontade, é só isso que Ele precisa. Só a vontade. Se você pode crer, Deus pode fazer. Eu vou fingir que não vi o pastor atrás de mim e vou te pedir: fala para quem está perto de você. Se você pode crer, Deus pode fazer. Se vocês podem crer, Deus pode fazer. Varão, se prepara para firmar estacas em 2023. Eu sei que você gosta de andar, de fazer a obra de Deus, mas Deus vai te preparar um tempo onde você vai ficar simplesmente na mão dEle.
Ele vai cuidar de tudo. Se prepara para firmar estacas. Deus sabe a tua vontade. Deus sabe os sonhos do teu coração em relação à tua família. E Deus mandou te dizer: vou entregar tudo na palma das tuas mãos. Eu vejo móveis planejados, Deus colocando dentro de uma casa para exaltar a tua vida, em nome de Jesus. A vitória de Deus para esta casa em 2023. A Rehobote de Deus para a sua história. Viva a véspera com palavras de vitória e fé. Se você recebe esta palavra e crê no que foi pregado neste altar, em nome de Jesus, coloque-se sobre os seus pés agora. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Na noite em que foi traído, na noite em que ele foi traído, sofre um dia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Fica tranquilo, fica tranquilo. Deus está de olho em tudo. Deus está de olho em tudo. Irmão, eu não sei para quem é, mas eu tenho uma frase para você: não seja precipitado e imediatista. O céu nunca chega atrasado. O céu nunca chega atrasado. Marta e Maria mandam um comunicado: Senhor, aquele a quem tu amas está mal. Lázaro está mal. Jesus recebe aquele comunicado. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias e Jesus não vem. Tem gente assim desesperado: vai vir, vai acontecer, vai aparecer. Irmão, não desespera o teu coração, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Não seja imediatista. O céu nunca se atrasa. Se Jesus aparecesse no primeiro dia, nós íamos dizer que Jesus curou a dor de cabeça de Lázaro. Se Jesus aparecesse no segundo dia, nós diríamos que Jesus tirou Lázaro da dengue. No terceiro dia, Jesus arrancou Lázaro da sinusite. Mas Jesus espera Lázaro morrer, ser enterrado, e aí ele se apresenta. Aonde ele está? Tirai a pedra. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso não foi fé, irmão, isso foi raiva. Aí ele diz: calma, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe o que eu estou tentando te dizer? Se os céus ainda não se apresentou para você, Deus só está dando tempo para aumentar o seu testemunho. Quem recebe esta palavra aí, diga glória a Deus. Deus está dando tempo para aumentar o teu testemunho. Ia ser em 2022, mas talvez ia ser só um terreno. Agora em 2023 vai ser um terreno com 4, 5 casas. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. Se credes, verás a glória de Deus. Feche teus olhos onde você está agora. Em nome de Jesus. Pai querido, a Ti toda a honra e toda a glória. Eu sinto a Tua glória neste lugar, ó Deus. Obrigado por me ensinar a vencer a véspera. Obrigado, Deus, por nos ensinar a sobreviver, ó Deus. Obrigado por nos orientar à obediência. Obrigado, Deus, a nos orientar a ter palavra de fé. Mesmo quando, Deus, parece que nada vai acontecer, nós vamos declarar a vitória do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, em o nome santo de Jesus. Que a Tua glória envolva esta casa, que a Tua glória envolva todos aqueles que vão ouvir, que aqueles que vão assistir esta palavra, que eles possam ter um 2023 firmado na palavra do anjo de Deus nesta igreja. Que o Rehobote do Senhor se apresente a nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pelo nome de Jesus. É do Teu nome, Jesus. A Ti toda a glória, em nome de Jesus. Adore ao nome do Senhor Jesus. Mas vale um dia no centro do Seu querer, que
toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Do início, nesse lugar, tu és real. Se você pode, levante as suas mãos em sinal de adoração a Ele agora. Eu vou me entregar totalmente. O simples toque dele pode mudar tudo, pastor Israel. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar, só a igreja e o teclado cante. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, repete isso só uma vez. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se Ele é tudo isso para você, aplauda e glorifique ao Deus Todo-Poderoso. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Escute aqui, ó. Ouvindo Israel pregar aqui, irmãos, eu penso que o mundo, o Brasil, a igreja, o povo de Deus está colocado em piairote. Nós estamos postos à véspera de uma grande vitória.
grande Reobote, de uma mudança inimaginável, de uma glória tremenda, de uma exaltação tremenda, de uma bênção grandiosa. Mas muitos em Piairote apenas olham para frente e veem o exército de Faraó, o exército inimigo. Olham para o lado e veem montanhas, dificuldades, obstáculos. Olham para o outro, outra montanha intransponível. Olham para trás e veem o Mar Vermelho. O mundo, o Brasil, a igreja está neste lugar. Aleluia, Jesus. Às vésperas de uma grande vitória. Mas eu tenho uma palavra para você hoje. Por que é que hoje, 25 de dezembro de 2022, tão poucas pessoas estão aqui? Na data que se diz que se comemora o aniversário do Rei dos Reis, tem poucas pessoas. Já foi dito, muitos motivos, muitos podem estar glorificando a Deus, não vou entrar nesse detalhe, mas o que eu quero dizer é que, diante de Piairote, quando muitas vezes não há saída, muitos blasfemarão, muitos dirão como aquele povo no deserto. Aliás, a grande massa, a grande maioria dirá, como disseram a Moisés: nos trouxestes a este lugar para morrer? Acaso não haviam covas suficientes no Egito? Foi para a morte que nos trouxeste? E eles blasfemam e duvidam e não cumprem a ordem, porque havia uma promessa de Deus, e a promessa de Deus era: nós vamos para Canaã, Deus nos levará para o lugar da bênção. Mas o povo duvidou, o povo contendeu, o povo brigou entre si, brigou com seu líder, duvidou da promessa. Tem muita gente achando que não tem mais jeito, que acabou, aceitando a derrota, aceitando a circunstância. Eu tenho uma palavra para a sua vida nessa noite. Rei Xaralabás, Deus é poderoso para fazer o mar se abrir, e muito mais, fazer com que o inimigo padeça e seja tragado pelo mar. Agora olha aqui para mim. A igreja tem um libertador muito mais poderoso do que Moisés. A igreja não pode celebrar depois que o mar se abre, irmãos. A igreja precisa celebrar antes, porque nós somos justificados por Ele, e a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e a fé é uma certeza, a fé não é dúvida. Então a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. O mar vai se abrir e o inimigo vai padecer diante dos nossos olhos, em nome de Jesus. Vai depender da nossa atitude, se nós vamos blasfemar, duvidar, ou se nós vamos celebrar antes. Eu já começo a celebrar a vitória do Senhor sobre a igreja vencedora,
nós glorificaremos ao nome que é sobre todo nome. Aleluia, aleluia, oh glória. Eu sinto Ele aqui, querido, dizendo amém. Eu sinto Ele aqui dizendo amém. É essa fé que eu quero no meio do meu povo que celebra antes. Não é como Miriam que celebra depois. O meu povo celebra antes, porque o justo viverá pela fé. Vem cá, Israéis. Eu nunca ouvi essa palavra, Israéis. Essa igreja é tão abençoada que no culto da virada, irmãos, eu terei a honra, o privilégio, a alegria de trazer a unção pastoral, sacerdotal, a estes dois homens de Deus, testados e aprovados diante dos homens e diante de Deus. Não são dois qualquer um que, Deus falou que vai. Não, irmãos, eu conheço o coração deste homem e conheço o coração deste homem. Homens íntegros e retos, que temem a Deus e que querem fazer a diferença na nossa geração. Então, no culto da virada, semana que vem, sábado, irmãos, olha, além da festa da virada, nós vamos fazer muitas coisas, eu não posso falar. Nós vamos ter a unção pastoral desses dois homens de Deus. Israel, no hebraico, escolhido de Deus. Príncipe escolhido de Deus, Israel. Será um momento lindo. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos fazer um momento aqui, nós vamos pregar nós três aqui, ó. Nós três vamos pregar. Eu vou te dar 10 minutos, eu vou te dar 10 minutos e eu vou pregar 20 minutos. Ou 25 talvez. É justo. Mas nós vamos pregar em trio aqui para toda a igreja e vai ser uma bênção. Preparem-se, filhos, para as grandes obras e grandes coisas que o Senhor fará por vocês e através de vocês. Grandes coisas poderosas estão por vir. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Quinta-feira, culto da dependência. O último culto 2022. Olha, vai ser uma bênção aqui neste lugar. Receba a bênção em nome de Jesus. Nós não duvidaremos. Não cochearemos entre nossos pensamentos, dois pensamentos, não. O único pensamento que toma o nosso coração é de que o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre a sua vida. E que Ele, ao olhar para ti, Ele libere uma palavra sobre a sua vida e essa palavra seja de paz. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que os dons, as consolações e o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e até o arrebatamento. Vai em paz. Até sábado.